Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então vamos aí para a nossa última PNP, o último vídeo que eu estou gravando aí para vocês, né, de conteúdos. Então, primeiramente quero agradecer, né, vocês que se dedicaram aí e estudaram e fizeram e assistiram esses vídeos, comentaram, mandaram feedback. Isso foi bastante importante para manter a gente também aqui do lado de cá motivados e tentar, né, minimamente nesse período tão doido, tão confuso, fazer uma coisa que a gente acredita que conseguimos, né? De manter um padrão de qualidade dentro do possível. E é isso, gente. É só agradecer, não vou enrolar muito. O tema da aula de hoje, né? A gente vai simplesmente falar sobre algumas equações. O professor Lucas vai falar sobre inequações. E aqui, né, trazendo aqui, vou tentar fazer um vídeo um pouco mais rápido, apesar que eu acho que ele vai ficar um pouquinho grandinho, mas também não tem tanto problema assim. Vocês podem assistir ele por partes, né? Uma questão de cada vez, e por aí vai. Mas que resolver alguns casos especiais, né, de equações e entender a diferença também um pouco, né, de quando eu falo uma equação, eu estou preocupado com achar as respostas, quando eu estou falando uma função, é um elemento muito mais complexo, mas a gente deixa essa discussão também um pouquinho mais para frente, tá? Então é isso, vamos resolver as equações. Começando aqui, a primeira equação que eu tenho é o que a gente chama de equação biquadrada, tá? E o que caracteriza essa equação biquadrada, né? Tem um x à quarta e um x ao quadrado. Não precisa necessariamente ser x, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Alguns de vocês, eu imagino que tenham estudado essas equações no ensino fundamental. E para resolver essa equação, a gente tem uma técnica muito simples, né? Mas que é brilhante ao mesmo tempo, né? Que é eu pegar o x ao quadrado e vou chamar ele de y. Beleza? Por quê? O que vai acontecer? Se o x ao quadrado é y, o que eu posso fazer com essa equação, né? Eu posso elevar os dois membros ao quadrado. E aí, como é que vai ficar isso, né? X ao quadrado vai ficar, multiplica os expoentes, né? X à quarta é igual a y ao quadrado. Então, se o x ao quadrado é y, o x à quarta é y ao quadrado. Aí eu posso trocar isso aqui nessa equação. Então, vai ficar desse jeito, né? Y ao quadrado menos 2y menos 3 igual a zero. E aí acabou virando uma equação do segundo grau, como a gente já está mais acostumado a fazer, né? Você pode fazer Bhaskara, eu vou fazer aqui soma e produto só para poder ganhar um pouco de tempo, né? Eu quero encontrar dois valores que a soma seja 2 e que o produto seja menos 3, tudo bem? Então não é difícil perceber, né, que esses valores são y igual a 3 ou y igual a menos 1. Só que assim, essa resposta, né, ela tá uma resposta em y. Eu não quero responder em y, eu quero a resposta em x, né? X é a minha incógnita. Então eu tenho que lembrar o quê, né? Que o y ele é x ao quadrado. Então eu vou ter duas possibilidades aqui, né? X ao quadrado igual a 3, o que vai implicar em x ser raiz de 3 ou x ser menos raiz de 3. E a outra possibilidade é x ao quadrado igual a menos 1. Só que isso é impossível, né? Um número real ao quadrado ele nunca vai ser igual... Opa, faltou aqui o sinal de menos. Ele nunca vai ser igual a menos 1, né? Então daqui eu não trago solução, portanto terminei esse problema. O conjunto de solução dessa equação é menos raiz de 3 e raiz de 3. Beleza, gente? Então esse aí é um exemplo de equação biquadrada. Vamos para o próximo. O próximo já é um outro tipo de equação, né? Que a gente chama de equação irracional. Por que é uma equação irracional? Porque a minha incógnita ela caiu dentro de raiz. Só que aí o que vai acontecer, né? Eu pedi para vocês ignorarem essa barrinha aqui, que foi na hora que eu printei a tela, ficou, né? Eu preciso, para resolver essa equação, me livrar da raiz. E essa equação ela vai ter uma particularidade, tá? Eu vou chegar nas soluções e no final eu preciso testar as minhas soluções. Então a primeira coisa que eu faço aqui é elevar os dois membros ao quadrado. E aqui, né, no início, o que eu tenho, né? Eu tenho o quadrado de uma diferença. Então tem que lembrar, né, do produto notável. A menos b ao quadrado é o quê? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então vou usar essa regra aqui, né? Então vai ficar quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E isso vai ter que ser igual, né, o menos 1 ao quadrado, que vai dar 1, tá? E aí eu vou desenvolver isso daqui, né? Primeiro que eu tenho aqui o quadrado de uma raiz quadrada, eu só simplifico, né? Cancelo. Eu não vou me preocupar muito com o sinal a princípio, porque eu vou testar as minhas raízes no final.
menos 2 que multiplica. Aqui eu tenho um produto de raízes, então eu posso juntar isso tudo numa raízona só. Quando eu tenho multiplicação eu posso fazer isso, quando eu tenho soma e subtração não, mas aqui é multiplicação, então eu posso. Então, x vezes 3x, 3x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. 2 vezes 3x, mais 6x. 2 vezes menos 5, menos 10. Isso está tudo dentro da minha raizona. Aqui de novo eu tenho o quadrado da raiz quadrada, só simplifico. Isso vai ter que ser igual a 1. E aí tem um truque nesse tipo de equação, que é o seguinte, né? Eu sempre vou tentar deixar de um lado, de um membro da equação, tudo que tem uma raiz, tá? Quase sempre isso resolve. Então eu vou tentar passar tudo que não tem raiz para o lado de lá. Então vai ficar assim, né? Menos 2 que multiplica a raiz de quem, né? 3x ao quadrado, menos 5x mais 6x mais x menos 10. Isso vai ser igual ao quê, né? X mais 3x, 4x. Passa para o outro lado. Menos 4x. 2 menos 5 menos 3. Passa para o outro lado como mais 3. Com o 1 que tem aqui, mais 4. E aí eu percebo que eu posso fazer aqui o seguinte, né? Eu posso dividir essa equação inteira por menos 2. Então vai ficar da seguinte maneira, ó. Vai ficar a raiz quadrada de 3x ao quadrado mais x menos 10 igual a 2x menos 2, beleza? Eu dividi tudo por menos 2, então divide por 2 e troco o sinal. Agora eu tenho de novo aí a raiz, então o que eu posso fazer, né? Eu posso elevar aqui de novo os dois membros ao quadrado. E aí vai ficar assim a minha brincadeirinha, ó. 3x ao quadrado, né? Porque aqui eu tenho o quadrado da raiz quadrada. Mais x menos 10 igual. Aqui de novo eu tenho o quadrado da diferença, então eu uso o produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então ficou 3x ao quadrado mais x menos 10. Isso aqui é igual a 4x ao quadrado menos 8x, né? Menos 2 vezes 2 vezes 2, mais 4. Então, passando tudo para o lado de lá, né? Vai ficar assim, né? 0 é igual a 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado. X ao quadrado. Menos 8x menos x. Menos 9x. 4 mais 10, né? Opa, espera aí que saiu um rabiscado aí. Mais 14, tá? Então eu vou criar aí uma página nova, só para a gente poder observar aqui, né? Opa, aqui já é o próximo. Eu tenho que fazer aqui, né? Apertar esse maisinho aqui, pronto. Então a gente chegou aí nessa equação. Beleza? E aí também vou pegar lá no início a equação original que a gente tinha, só para a gente observar uma coisa daqui a pouco. Então aqui, né? De novo vou fazer a minha soma e produto. Então eu quero encontrar dois valores, que a soma seja 9 e o produto seja 14. Não é difícil perceber que eu tenho x igual a 7 ou x igual a 2. Só que assim, né? Para eu poder resolver isso, eu preciso, né? Como isso é uma equação irracional, no final eu preciso testar essas raízes. E como é que eu testo as raízes? Substituindo as raízes na minha equação original que eu tinha. Então primeiro vou substituir o 2, né? Então vai ficar raiz quadrada de 2 mais 2, menos a raiz quadrada de 3 vezes 2, menos 5, isso é igual a menos 1. Então fica a raiz quadrada do 4 menos 3 vezes 2, 6. 6 menos 5, 1. Raiz quadrada de 1 é igual a menos 1. Vai ficar como 2 menos 1 é igual a menos 1, eu vou encontrar 1 é igual a menos 1. Essa sentença, ela é verdadeira ou ela é falsa, né? Ela é falsa. 1 não é igual a menos 1. Então, o 2, ele não serve como raiz da minha equação. Então, eu vou testar agora o 7. Raiz quadrada de 7 mais 2, menos a raiz quadrada de 3 vezes 7, menos 5, é igual a menos 1.
raiz quadrada de 9 menos a raiz quadrada de quem? 3 vezes 7, 21. Beleza? 21 menos 5, 16. 16 é igual a menos 1. Então, eu vou ter 3 menos 4 igual a menos 1. Menos 1 é igual a menos 1. Essa sentença aqui, ela é verdadeira. Portanto, esse cara aqui, ele é uma raiz e o meu conjunto de solução vai ser unitário só com o 7. Beleza, gente? Então, essa daí é uma questão. Então, depois a ideia é que vocês possam, assistir mais de uma vez e pensar aí como resolver esse problema, tá? Vamos para o próximo exemplo, agora já no âmbito da exponencial. Esse é um exemplo bem interessante, bem simples, né? Mas assim, a ideia de quando você tem uma equação exponencial é você tentar escrever ambos os caras como potências da mesma base. Então aqui a base é 2/3, né? Então eu tenho aqui 2/3 elevado a 2x. Esse cara aqui, ele não é potência de 2/3, mas ele é potência de 3/2, né? Eu posso perceber que 27 é 3 ao cubo e 8 é 2 ao cubo. Então ele é 3/2 ao cubo. Só que aqui é 2/3, aqui é 3/2. Então eu preciso inverter esse número. E o que eu faço para poder inverter esse número, né? Eu troco o sinal do expoente. Então o que eu vou ter é 2/3 elevado a 2x é igual a 2/3 elevado a menos 3. E aí, quando eu tenho uma igualdade entre potências da mesma base, eu posso ignorar as bases e igualar os expoentes. Então, o que eu vou ter é que 2x vai ter que ser igual a menos 3. Daqui eu vou tirar que x é igual a menos 3/2. E esse é o conjunto solução da nossa equação. Menos 3/2. Beleza? Vamos para a próxima. Esse também é bem parecido, tá? E é bem simplesinho, né? Eu vou tentar pegar e escrever os dois membros como potência da mesma base. 64, eu até consigo trabalhar como potência de 4, tá? Mas se eu não conseguisse, eu poderia botar os dois como potência de 2. Mas como 64 é 4 ao cubo, né? 4, 16, 64, eu posso escrever ele como potência de 4. E aqui eu tenho uma potência de potência, então eu repito a base e multiplico os expoentes. Então vai ficar o quê, né? 4 elevado a 2x ao quadrado menos x. Isso aqui vai ter que ser igual a 4 elevado a 3. Pronto, né? Escrevi como potência de mesma base, posso igualar os expoentes. Então vai ficar 2x ao quadrado menos x igual a 3. Daqui eu vou ter que 2x ao quadrado menos x menos 3 é igual a 0. E aqui eu vou fazer o nosso amiguinho Bhaskara, né? Primeiro o discriminante o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse aqui vai ficar 1 mais 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, eu vou ter que o meu delta deu 25. Portanto, a raiz de delta vai ser 5. E aí eu volto lá para a fórmula, né? Que é menos b, né? Menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 5, tudo sobre 2 vezes a, 2 vezes 2. Então, isso vai ficar 1 mais ou menos 5 dividido por 4, que vai ser 1 mais 5 sobre 4, que é 3/2, né? Vai dar 6/4 simplificando, é 3/2. E a outra é 1 menos 5 sobre 4, que é menos 4 sobre 4, vai dar menos 1. Então, aí o conjunto solução dessa inequação é menos 1, dessa equação, desculpa, e 3/2. Então, vamos fazer mais um aí, que é já um pouquinho mais enjoado, mas que é bem bonitinho, né? Então, como é que funciona esse, né? Eu tenho aqui 9 elevado à raiz de x e 3 elevado à raiz de x. E aí eu vou usar o seguinte truque, que é o quê? Se eu tenho 9 elevado à raiz de x, isso aqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado elevado à raiz de x. Só que isso é a mesma coisa que 3 elevado à raiz de x elevado a 2. Por quê? Porque eu vou multiplicar os expoentes. Então, você percebe, se eu multiplicar aqui, vai ficar 3 elevado a 2 raiz de x. Se eu multiplicar aqui, também fica 3 elevado a 2 raiz de x. E por que eu quero desse jeito? Porque o truque que eu vou fazer é pegar o 3 elevado a raiz de x e chamar de y. Então, 9 elevado a raiz de x, ele vai virar, né, aqui, né, y ao quadrado. E aí eu substituo nessa equação. Vai ficar como? Y ao quadrado é, menos 8 vezes y
menos 9 é igual a 0. Aqui já dá para fazer, né? A soma e produto. A soma tem que dar 8 e o produto tem que dar menos 9. Então, os valores, né? São x igual a 9 ou x é igual a menos 1. Você percebe que no final as técnicas são bem parecidas, né? Então, de novo, né? X não, desculpa, né? Aqui é y. Então, eu tenho aí, né? Y igual a 9 ou y igual a menos 1. Só que quem é y, né? Y é 3 elevado à raiz de x. Então, qual é a minha primeira possibilidade? 3 elevado à raiz de x igual a 9, ou seja, 3 elevado à raiz de x. Só um minutinho, gente, o telefone tocou. Voltei aí, porque o telefone tocou, vou deixar pelo menos o toque do telefone e aí eu faço o corte, tá? O que a gente estava falando? Que o y era 9, só que o y é 3 elevado à raiz de x. Então, 3 elevado à raiz de x é 9, ou seja, 3 elevado à raiz de x é igual a 3 elevado a 2, e aqui é a mesma essência, né? Eu posso simplificar, beleza? E daqui eu vou ter o quê, né? Raiz de x igual a 2, ou, portanto, x vai ter que ser igual a 4, beleza? A outra possibilidade que a gente ficou, né, foi y igual a menos 1. Então, eu tenho aqui, ó, 3 elevado à raiz de x igual a menos 1, o que também é impossível, né? Não tem como um número, uma potência de 3 ser negativa. Então, esse daí, ele cancela, tá? E aí, o conjunto de solução dessa minha equação vai ser apenas o número 4. Beleza, gente? Vamos para o próximo. E aí, esse é bonitinho, né? Esse é de log, também vai cair na equação de segundo grau. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Tem várias formas de fazer, mas a essência é que eu quero tirar esse log. Então, se na exponencial eu tento deixar como uma igualdade entre potências de mesma base, o log eu vou tentar deixar como uma igualdade entre logs de mesma base. E como é que eu posso fazer isso? Né? Usando as propriedades de log. Então, inicialmente eu posso, por exemplo, passar esse log de 2 para lá, tá? Então, vai ficar assim, né? Log de x ao quadrado menos 5x é igual ao log de 3 mais o log de 2. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, né, que o log ele transforma a multiplicação na soma dos logs. E que eu posso pensar isso no sentido inverso. Se eu tenho uma soma de logs, eu posso voltar para uma multiplicação. Então isso vai ficar assim, né? Log de x ao quadrado menos 5x é igual ao log de 6. Pronto, né? Cheguei numa igualdade entre logs de mesma base. Eu posso igualar, né, os logaritmandos. Então, x ao quadrado menos 5x vai ter que ser igual a 6. Ou seja, x ao quadrado menos 5x menos 6 tem que ser igual a 0. Então, quero encontrar dois valores que a soma seja 5 e o produto seja menos 6. Então, eu tenho aqui x é igual a 6 ou x é igual a menos 1, beleza? Aí, no caso do log, a gente também tem que tomar um cuidado para ver se esses valores eles estão no domínio, né? O que eu estou querendo dizer? Que não vai dar... Eu não posso calcular log de negativo. Então, eu preciso também testar essas soluções aí. E posso testar, por exemplo, a partir daqui, né? Então, eu posso, por exemplo, fazer, né, o log de 6 ao quadrado menos 5x. Isso é igual ao log de 6. Aqui não é x, né? Eu já substituí aqui o x por 6. Por 6. Então, isso vai ficar, né? O log de 36 menos 30 é igual ao log de 6. O log de 6 é igual ao log de 6. Ok, né? Isso é uma sentença verdadeira. Eu posso testar o menos 1 também, né? Posso fazer como, né? Pegar aqui nesse cantinho, ó. Log de menos 1 ao quadrado menos 5 vezes menos 1. Isso tem que ser igual ao log de 6. O log de 1 mais 5 tem que ser igual ao log de 6. E eu vou ficar com log de 6 igual ao log de 6, né? Também cheguei numa sentença verdadeira. Portanto, o conjunto de solução dessa minha equação é menos 1 e 6. Tá? A gente sempre tem que testar, tá? Não dá para criar regras em cima disso, não. Às vezes o pessoal tenta criar uma regra ou outra, mas na verdade sempre tem que testar as respostas.
E aí vamos para o nosso último exercício, tá? Do período. Olha que beleza. Também é bonitinho. Também vai seguir a mesma essência. Eu tenho aqui logs, né? E aí como é que vai ficar esse problema, né? Esse problema ele vai fazer algumas etapas. Então eu tenho log de 2 elevado a x mais log de 1 mais 2 elevado a x igual a log de 20. Então eu vou usar a mesma propriedade que eu usei no outro, né? Se eu tenho a soma dos logs, eu posso voltar numa multiplicação e isso vai ficar assim. Log de 2 elevado a x que multiplica 1 mais 2 elevado a x. Isso é igual ao log de 20. Cheguei numa igualdade entre logs de mesma base, posso igualar os logaritmandos. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a x vezes 1 mais 2 elevado a x, isso é igual a 20. Aqui eu percebo o quê, né? Que eu vou fazer a distributiva e vai aparecer um 2 elevado a x ao quadrado. Então eu já vou me antecipar e já vou fazer um truque. Já vou chamar o 2 elevado a x de y. Portanto, a minha equação, ela fica assim, né? Y que multiplica 1 mais y é igual a 20, ou seja, vou escrever assim, né? Y ao quadrado mais y menos 20 tem que ser igual a zero. Daqui eu vou tirar o quê, né? Soma e produto, né? A soma tem que ser menos 1 e o produto tem que ser menos 20. Não é difícil perceber que o y' vai ser 4. Eu botei y' a primeira vez, né? Botar ou, né? Y igual a 4 ou y é igual a menos 5. Só que aqui é uma resposta em y, eu quero uma resposta em x. E quem é que é o x, y, né? 2 elevado a x. Então eu vou ter aqui, né? 2 elevado a x igual a 4, ou seja, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2, portanto, x igual a 2 é uma resposta. A outra possibilidade é 2 elevado a x igual a menos 5, o que é impossível porque uma potência de 2 nunca vai assumir um valor negativo. Então, o 2 é a minha única possibilidade. Aí eu pego esse 2, substituo aqui, não é difícil perceber, né, que vai dar certo, né? De que vai ficar 2 ao quadrado 4 vezes 5, 20, vai dar certinho, beleza? Portanto, o conjunto solução dessa minha equação é apenas o valor de x, né, 2. Tudo bem, gente? Então, assim eu encerro esse vídeo, era a única questão. Quero agradecer muito mais uma vez aí vocês que assistiram, acompanharam e se dedicaram aí. Eu sei que foi muito difícil para vocês também, mas eu entendo, eu imagino, né, a gente fez o nosso melhor possível, aprendeu muito, corrigiu muita coisa ao longo do processo, mas acho que a gente conseguiu se adaptar, tá bom? Então estamos aí disponíveis para vocês, agradecer. Agora não vou até o próximo vídeo, vou até o nosso próximo encontro, que se Deus quiser vai ser presencial, tá bom, gente? Então obrigado aí, fiquem com Deus, cuidem-se, tá? E qualquer coisa, sabem que eu estou à disposição. Tchau.